Coloque o seu pedido de oração, daqui a pouco nós vamos orar juntos. Atos capítulo 1, versículo 12 em diante, está escrito: Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Abre parêntese. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes. Aí fala o nome dos apóstolos: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Eu vou abrir um parêntese aqui também. Fala aqui dos 12 apóstolos, Judas também fala, é mencionado aqui, e fala que eles sempre se reuniam nesse lugar para orar, junto com as mulheres, com a mãe de Jesus. Quem era a mãe de Jesus? Maria. Junto com Maria e os irmãos de Jesus. Jesus teve irmãos. José não teve relação com Maria até o dia em que ela concebeu a Jesus. Ali na concepção, Maria perdeu a virgindade dela, porque naquela época não havia cesariana. Maria teve um parto normal, teve Jesus. E José e Maria eram casados. A partir do nascimento de Jesus, Jesus foi o primeiro de outros filhos que Maria teve. Eu estou falando isso porque é uma crença entre muitos cristãos que Maria ficou virgem até o final da sua vida. Olha, isso não muda em nada a importância de Maria no Evangelho, a importância de Maria como mulher agraciada, como mulher cheia da presença de Deus, como escolhida de Deus, como a mãe de Jesus aqui na terra, não a mãe de Jesus, do Jesus eterno, que era Deus, mas a mãe de Jesus aqui na terra. A oração de Maria, na oração de Maria, ela chama de Jesus meu Salvador. Então Maria teve outros filhos, Jesus teve outros irmãos. Isso não tira em nada o mérito, a grandeza de Maria nessa história, no contexto aqui histórico. Versículo 15. Num desses dias de reunião, eles se reuniam sempre nesse lugar. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 discípulos, 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas. Olha aqui, Pedro se levanta no meio de 120 pessoas e começa a falar de Judas. Olha, o que Judas fez estava escrito. Era necessário que as Escrituras se cumprissem. E ele fala assim, olha, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Abre parêntese. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram, as suas vísceras se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram a aquele terreno o nome de Acéldama, que na língua deles, que no aramaico significa campo de sangue. Aqui eu deixo uma dúvida, os teólogos aí que me acompanham, os teólogos de plantão, podem me ajudar a sanar essa dúvida. Judas morreu
ou Judas se matou? Porque o texto diz que ele caiu e se arrebentou. Ele caiu sozinho? Ele se jogou? Outra dúvida. Judas foi salvo ou não foi salvo? Judas perdeu a sua salvação? É uma pergunta que eu quero deixar para você. Você pode colocar aqui a sua opinião. Na sua opinião, Judas foi salvo ou não? Tem algumas pessoas na Bíblia que a gente fica se perguntando, né, se foram salvas ou não. Judas é uma delas. Judas teve salvação? Saul teve salvação? Sansão teve salvação? Pessoas que no momento da sua vida foram dominadas pelo pecado, pelo orgulho, pela ganância. Eu queria saber a sua opinião. Versículo 20. E Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro de Salmos, que a casa dele fique abandonada e que ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Os discípulos entenderam que, como Judas havia morrido, ele deveria ser substituído. Jesus tinha escolhido 12. Então, eu não vou ler o restante não, mas o que acontece aqui é que eles escolhem 2 pessoas, eles escolhem 2 nomes entre eles, 2 homens que haviam andado com eles, que haviam andado com Jesus. Um deles era chamado José, que era também chamado Barsabás, que tinha um apelido de Justo, José o Justo, e o outro era Matias, que também havia andado com eles. E em seguida eles oraram a Deus, dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos agora qual desses 2 homens devem substituir Judas. E eles tiram sortes, porque aquilo era um costume, e a sorte cai sobre Matias. Matias, então, foi escolhido entre aqueles homens para compor o grupo de 12. Antes de você dizer aí se Judas foi salvo ou não, eu quero mencionar uma passagem aqui que está em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, que diz assim, olha, que fala sobre a Nova Jerusalém. O verso 14 diz assim: e o muro da cidade, da Nova Jerusalém, tinha 12 fundamentos, 12 colunas. E nesses fundamentos, estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só, Jesus escolheu 12 homens, e o apóstolo João, quando escreveu o livro da Revelação, do Apocalipse, ele disse que viu uma cidade que tinha 12 fundamentos, e nesses fundamentos estavam os nomes dos 12 apóstolos. Será que o nome de Judas estava lá? Ou será que era o nome de Matias? Porque Jesus escolheu Judas. Bom, eu deixo aqui essa questão para o seu debate, para a sua opinião, tá? Mas eu quero terminar aqui, nós terminamos aqui a leitura de Atos 1. Eu quero orar por você, diante de tudo que nós relembramos e aprendemos aqui com a leitura de Atos. Eu quero lembrar a você que servimos a um Deus que tem todo o poder. Se Deus teve poder para ressuscitar Jesus dos mortos, Ele tem poder para operar qualquer coisa. Ele tem poder para restaurar a sua vida, o seu casamento, para te dar forças para que você passe por essa crise, para que você seja vitorioso em tudo aquilo que você estiver enfrentando. Então, se você ainda não colocou aqui o seu pedido de oração, eu quero pedir que você escreva. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. 40% das pessoas que nos assistem aqui
não são ainda inscritas no canal. Ô irmão, você recebe Minuto com Deus todo dia. Você é abençoado aí com uma palavra todo dia, não custa nada você dar o seu like e se inscrever no canal. E se além disso você quiser expressar a sua gratidão pelo nosso ministério, se você quer apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você não escreveu, escreva aí nos comentários. Espírito Santo, ensina-me a tua palavra. Espírito Santo, ensina-me a tua palavra. E eu convido você para estar amanhã, no dia 2, aprendendo mais sobre o capítulo 2 do livro de Atos. Vamos seguir essa série aqui. Você assiste tanta série aí, série que não agrega nada às vezes para você. Siga essa série, você verá uma transformação tremenda na sua vida. No mínimo, você será cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, e você aprenderá mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu nome e dizer que nós somos privilegiados por podermos conhecer a história, conhecermos a narrativa de Lucas, conhecermos esse compilado de informações trazido pelo evangelista Lucas, que nos esclarece tantas coisas, que traz tudo mastigado para nós. Eu imagino, Senhor, o trabalho que Lucas deve ter tido para escrever o livro de Atos, mas o Senhor o capacitou, o Senhor deu a ele sabedoria, o Senhor deu a ele vigor, deu a ele as ferramentas que ele tinha. Ele não tinha um celular, ele não tinha um notebook, ele não tinha nenhuma máquina de escrever, mas ele deixou tudo registrado para nós. E nós somos hoje ricamente abençoados. Espírito Santo, ensina-nos a tua palavra. Obrigado por nos fazer lembrar que tu és um Deus de poder, que tu és um Deus que é capaz de operar milagres e maravilhas, um Deus que é capaz de vencer a morte, de vencer o pecado, de vencer as tentações, um Deus que tomou de Satanás as chaves do inferno e que nos concedeu a vida eterna. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que através da leitura da Tua Palavra, do estudo da Tua Palavra, que nesse mês nós possamos crescer na graça e na sabedoria do Senhor, na graça e na unção do Senhor, que possamos ser mais cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Que hoje, que é o chamado Dia da Mentira, nós possamos nos encher com a verdade que o Teu Espírito ministra ao nosso coração. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito e que está sendo escrito aqui nesses comentários. Que o Senhor contemple a vida de cada uma dessas pessoas, desse irmão, dessa irmã, e que o Senhor vá ao encontro dessa família. Algumas pessoas me chamaram a atenção porque eu disse em algum momento, vá de encontro. E as pessoas me explicaram que de encontro é ir contra, mas que o Senhor vá até eles, visite-os com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor, com a tua misericórdia. Abraça-os com o teu amor, com a tua provisão, Senhor. Abre as portas para aqueles que precisam que elas sejam abertas. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor cure as enfermidades daqueles que têm lutado contra doenças, daqueles que estão nos leitos dos hospitais, que o Senhor possa derramar sobre eles
o bálsamo de cura e restaurá-los completamente, sem que fique nenhuma sequela dessa enfermidade. Restaura esse relacionamento, Pai. Não deixe que esse casal continue brigado, não deixe que essa família seja destruída, mas que eles possam chegar em um acordo, que eles possam se perdoar, se amar e continuar firmes com esse propósito de servirem ao Senhor juntos. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a nossa fé e o nosso espírito, nos dê determinação e disciplina para que, durante esse mês que está começando, possamos nos dedicar mais à leitura e ao estudo da Tua Palavra. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima transmissão, se Deus quiser.